Essa semana eu vi um negocinho e eu achei que tem um potencial enorme pra isso, tá? E adivinha só, vamos falar sobre crentes mais uma vez. Um assunto que a gente ama falar aqui nesse programa. Não é mesmo? Eu vi aqui hoje, eu vi essa semana, cara, um negócio aqui chamado Cristão Não É Burro. Pelo jeito é um cara que fez uma série de stories, de videozinhos curtos aqui. Acho que ele fez no Instagram, porque o layout do vídeo sabe, eu faço uma pergunta do Instagram. E aí ele postou aqui esses shorts aqui no YouTube. E cristão não é burro. Então, pelo jeito, ele vai refutar alguns argumentos ateístas ou céticos. E é isso, mostrando que o cristão não é burro, não, cara. O cristão é sim alguém muito inteligente, alguém que tem pensamento crítico, alguém que pensa. E alguém que é muito inteligente. Então, eu quero reagir e eu quero. Vamos ver. Eu quero saber o que esse cara vai falar e tal. Deixa eu tirar aqui. Peraí, rapidinho. Eu vou tirar aqui o meu monitoramento. Aí, porque senão eu não vou conseguir me concentrar. Tava ouvindo aqui minha voz, aí fica muito difícil pra mim me concentrar assim. Vamos lá. Primeiro vídeo que tem, ó. Quer aprender a defender sua fé? Então segue-me. Isso. Você viu aquele vídeo que viralizou? Um cristão sozinho contra 25 ateus. Nossa, esse vídeo, cara, é uma vergonha. Esse vídeo é uma vergonha. Esse cristão aqui do vídeo, um cristão versus 25 ateus, é bizarro de ruim. Agora, se imagina ali, sentado naquela cadeira, A musiquinha. pronto pra defender sua. Você saberia como fazer? A maioria dos cristãos sabe dizer que crê, mas não sabem defender aquilo que eles creem. Deus, ele não precisa de advogado, mas nós precisamos defender a nossa fé sim, inclusive. Beleza. Paulo fala sobre isso. Em 1 Pedro 3,15, a Bíblia vai dizer: estejais preparado para responder qualquer pessoa que pedir razão da esperança que há em você. Isso não é uma sugestão. Tá chato, vamos logo, eu quero ver os argumentos, que é tipo um Se trailer. Deus é onipotente, ele pode criar uma Vamos lá. Puta, esse argumento é incrível, hein? Se Deus é onipotente, ele pode criar uma pedra que ele não consiga pedra carregar. que ele mesmo não consiga carregar? Porque se ele consegue criar essa pedra, ele não pode tudo, porque ele não vai conseguir carregar a pedra. E se ele não pode criar a pedra, ele também não pode. Essa pergunta parece sim. Isso realmente, cara, eu não sei responder essa. Eu não sei pra onde ir com essa pergunta. Inteligente, mas é um truque lógico mal construído que muitos ateus usam pra dizer que Deus não é onipotente. Entenda que onipotência não significa fazer. Cara, sabe alguém que sabe quem faz muitos truques lógicos pra tentar, como é que ele falou aqui? Usam pra dizer que Deus não é onipotente. Um truque lógico mal construído. Sabe quem faz muitos truques lógicos mal construídos pra tentar convencer ou terminar o questionamento ou conversa ou discussão sobre alguns assuntos com outras pessoas? Eu preciso falar quem faz isso ou não? Preciso falar? Ficou claro. Sabe que deu pra pegar aí quem faz isso ou não? Entenda que onipotência não significa fazer o impossível fora da lógica. Não, mas ninguém falou que é impossível fora da lógica. E na verdade significa sim. Ele é onipotente, ele pode, potência oni, tudo, ele pode tudo. Então esse cara tá falando então que onipotência não... Isso é algo que o cristão faz muito, cara. Isso é algo que o cristão faz muito. Eles ressignificam palavras, termos, ressignificam coisas pra validar o argumento dele, tá? Então se eles precisarem trocar o sentido da palavra violência, por exemplo, só um exemplo, tá? Se na Bíblia tivesse escrito assim: sempre que você vê alguém na rua, você vai bater. Você vai dar um soco. Aí eles vão ressignificar a palavra soco, porque todo mundo sabe que bater em uma pessoa é errado. Então eles vão dizer, não, o que é soco? Soco, na verdade, ele tá se referindo a um carinho no rosto. Ou então vão falar, o contexto da época é não sei o que, porque as pessoas faziam isso, não tá mais no nosso contexto. Não vale pro dia de hoje. Sempre eles vencem, sempre tem alguma coisa. Eles são as pessoas que mais usam lógicas mal... Como é que é o negócio aqui, bicho? Entenda que onipotência não... Lógicas mal construídas, sei lá. Vamos lá. Não significa fazer o impossível fora da lógica. Mas, caralho, então significa o quê? Eu quero saber o que significa onipotência. Então quer dizer que Deus está restrito a uma lógica que ele mesmo criou. Então você acabou de criar outro problema. Porque essa lógica foi criada por quem? Por Deus. Então ele não pode quebrar a própria lógica. Então ele é muito... É literalmente o mesmo negócio aqui da pedra que ele não pode levantar. Ele
pode quebrar a própria lógica ou ele não pode quebrar a própria lógica? Onipotência significa que Deus pode fazer tudo coerente com tudo que é possível. Ah, entendi. Ó, você vê que ninguém nunca falou isso, né, cara? É o que eu acabei de dizer. Eles redefinem o significado das palavras, ressignificam, pra valer o argumento deles. Porque nunca ninguém falou que onipotência significa que Deus... A definição de onipotência é: Deus pode fazer tudo de acordo... sendo coerente com quem ele é. Mas então, cara... Tá, digamos que essa definição dele tá certa. Então, de acordo com quem ele é, ele pode ou não fazer uma pedra que ele não pode levantar. Dentro da realidade que ele mesmo criou. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode se contradizer. Essas coisas nos mostram... Mas Deus já se contradisse 1 trilhão de vezes. E Jesus já deixou de ser Deus. Vocês não falam que Jesus é Deus, mas ele deixou a glória para vir e ele virou um ser humano. E aí, ao mesmo tempo, o ser humano também é Deus, que também é o Espírito Santo, que também é o Pai, que também é o caralho. Como, cara, como que isso é não sair da lógica? Ele acabou de sair. Jesus manifestado, Jesus nascido na Terra já é uma completa fuga da lógica. O que é um milagre se não a fuga de uma lógica que Deus criou? Deus criou uma lógica. O mar fica plano e fica lá. Aí Deus, com Moisés, foi lá e abriu o mar em dois. Isso é a quebra da lógica. Ele quebrou a lógica que ele mesmo criou. Isso é a definição de um milagre, cara. Que porra é essa? Mostram não que Deus não é onipotente, mas que ele é perfeito. Que ele não faz nada fora da lógica que ele... Mostram não que Deus não é onipotente. Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode se contradizer. Essas coisas... Tá. nos mostram não que Deus não é onipotente, mas que ele é perfeito. Que ele Mas ele que tá falando isso. Não faz nada fora da lógica que ele... Por exemplo... Bom, acabei de falar, cara. É tudo que Deus faz na Bíblia. E só na Bíblia, que hoje em dia milagre não existe mais. Parece, né? Nunca tem nenhum. Parece que é só na Bíblia. Tudo que Deus faz na Bíblia são coisas fora da lógica que ele mesmo criou. Ele criou a natureza. Ele vai lá e quebra alguma regra da natureza justamente pra mostrar o poder dele, ou pra fazer algum milagre, ou pra fazer... Porra, bicho. Então se ele não pode fazer algo fora da própria lógica dele, por que ele faz toda hora na Bíblia? O que são os milagres se não isso? O exemplo de criar pedra. Isso não é uma pergunta lógica. É um jogo de palavra que se anula. É a mesma coisa que dizer que se Deus pode criar uma bola quadrada. Não, porque isso nem existe como ideia. E não é um limite de poder. É uma coisa que é fora... Cara, existem muitas coisas que não existem como ideia. E que estão fora da realidade, mas que Deus fez. Da razão. Deus... Cara, existe um fogo que não queima na Bíblia. Os caras vão lá pra... Como é que chama, bicho? A fornalha e eles não se queimam. Então, se a pergunta fosse assim, Deus pode criar um fogo que não queima? Se não tivesse na Bíblia esse exemplo, ele ia falar a mesma coisa. Não, porque isso não é possível como ideia, porque é uma coisa que anula, porque não existe um fogo que não queima. Todo fogo vai queimar. Assim como ele tá falando aqui que toda bola é redonda e que não existe uma pedra que, enfim. Porque é o que vai caber pra narrativa dele, então ele vai sempre usar. Ele é um ser racional, ele age pela lógica. Porque a própria lógica é ligada ao caráter dele, e Deus não vai contra o seu caráter. Então na próxima vez... Nossa, mas olha as voltas. Deus age de acordo com a lógica, e a lógica é o caráter, e Deus não vai contra o caráter. Mas o que tem a ver, cara? O que tem a ver lógica com o caráter de Deus? Não tem nada a ver. Quando alguém vier e te fazer essa pergunta, você respira fundo e você responde. Deus, ele pode sim fazer tudo, mas ele não faz coisas absurdas fora da lógica e que violam a realidade que ele... Então, para de ler a Bíblia. A Bíblia é cheia disso. Então, a Bíblia tá mentindo. A Bíblia é cheia de coisas fora da realidade que violam a própria lógica. Vou até passar pro próximo, que esse aqui já foi. Esse aqui já... Puta merda, hein, cara. Vamos lá, episódio 2 da série Cristão Não É Burro. Vamos lá. Deus não é narcisista por exigir adoração exclusiva e o tempo inteiro? Por que que Deus exige que todo mundo o adore? Seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa série Cristão Porque ele é narcisista. Não É Burro, e aqui eu vou te explicar por que Deus ele pede a nossa adoração. A primeira coisa é que... Não, peraí. Ele não pede. Ele não pede. Ele não pede. Ele ordena, ele manda, ele fica enfurecido caso ele não receba. E no dia do juízo final, quando tudo acabar, as pessoas que não adoraram vão para um sofrimento de tortura eterna. Isso não é pedir, filho. Isso não é pedir. Tá bom?
Vamos continuar. Deus não pede a nossa adoração porque ele precisa de um elogio, gente. Deus não acorda de manhã, carente, precisando ouvir que alguém chame ele de santo. Deus... Ah, pô, é o que parece na Bíblia, cara. Fala até que Deus é ciumento, que se você se voltar contra os deuses, ele fica com ciúme. Aí ele joga uma praga, aí ele fica puto com Israel. Ai, vocês não me adoraram. Olha, cara, desculpa, de acordo com a sua própria Bíblia, o que parece exatamente que ele é isso mesmo que você acabou de falar. Deus não precisa da gente, é a gente que precisa dele. Quando ele pede adoração exclusiva, isso é pro nosso bem, eu vou te provar. Ai, meu Deus, ele é tão... Meu Deus, ele nos ama tanto, é pro nosso bem, gente. Porque nós nos tornamos aquilo que adoramos. Porque se você adora fama, você vai virar escravo de aparência. Se você adora dinheiro, você vai ficar correndo e nunca... Ah, tá, entendi. Entendi. Então se eu adorar um Deus narcisista, genocida, misógino, racista... escravocrata que fala, que apoia a escravidão e que odeia todos aqueles que não o adoram, e ele tortura todos aqueles que não adoram. Eu vou me tornar isso também? Ah, tá, entendi. Ah, tá bom, então entendi. Então tá respondido, né, gente? Então tá respondido, é por isso então, porque Deus quer que a gente seja igual a ele, porque se a gente adorar fama, a gente vai ser tal coisa, se a gente adorar dinheiro, a gente vai virar dinheiro. Então, se a gente adorar um Deus narcisista e contraditório e odioso, a gente vai virar isso também. E isso é bom. Por algum motivo, ele tá dizendo que isso aqui é bom. Fica satisfeito em busca do dinheiro. Mas se você adora Deus, você vai ser transformado à imagem dele. Porque tudo que você adorar faz mal, cara. Adora um relacionamento pra tu ver. Aí a pessoa vai embora, tu vai sofrer. Então Deus, ele... Ó, isso é outra coisa que eles fazem. Eles... Na verdade, é a mesma coisa. Eles ressignificam as coisas. Eles usam a palavra adoração de uma forma muito assim, leviana que fala, de uma forma muito... Qualquer coisa é adoração. Então você tá jogando videogame de tarde, você tá adorando o seu videogame. Se você tem um relacionamento que você ama aquela pessoa, você tá adorando. Sendo que todo mundo... Cara, ninguém leva adoração... ninguém fala... Quando a gente fala de adoração, todo mundo pensa o quê? Que você tá lá se prostrando a um deus, um negócio absurdo. Ele não é narcisista, ele é a única fonte de vida. E quando ele fala assim, filho, não terás outros deuses além de mim, basicamente ele tá dizendo, não beba veneno achando que é água. Deus pede exclusividade porque só ele pode nos sustentar. Se você já ouviu essa pergunta e ficou sem resposta... Bom, ele não pede, né? Acho que já foi. Vamos pro episódio 3. Essa é boa, hein? Essa aqui é muito boa. Se Deus é onisciente, sabia que Adão e Eva iam cair, por que colocou a árvore no jardim? Essa eu quero ver. O malabarismo mental aqui vai ser inacreditável. Se Deus é... Você viu aquele vídeo que viralizou? Se Deus onisciente sabia que Adão e Eva iam pecar, porque ele colocou lá a bendita da árvore no jardim. Seja bem-vindo ao episódio 3 da nossa série Cristão Não É Burro, e eu vou responder logo essa pergunta. Porque é o seguinte, sem escolha, qualquer paraíso vira uma prisão. Ai, meu Deus do céu, cara. Então, peraí. Então Deus já sabia. Isso é bem comum esse argumento. Eles falam isso, que Deus fez isso porque ele tem que dar o poder de escolha para o ser humano. Né? Porque senão não seria livre-arbítrio. Mas, primeira coisa, não existe livre-arbítrio. Não existe escolha na Bíblia, em nenhum lugar. Tá? Deus sempre predestina as coisas, Deus sabe tudo. Segundo, nesse caso aqui do Adão e Eva. Cara, que tipo de escolha é essa? Porque qual que é o argumento que o cara tá falando? Que Deus pôs o negócio lá no jardim, a árvore no jardim. E ele falou, olha, se vocês fizerem isso, vocês vão morrer, vocês vão se fuder. E aí, ao invés de Deus simplesmente não colocar a árvore pra não dar escolha, e pra tudo ficar bem, tipo assim, se Deus não colocasse lá, não ia existir nem risco de o cara comer a fruta e dar errado e dar merda, né? Mas aí na cabecinha do crente, o malabarismo que ele faz é o quê? Não, é que Deus tinha que fazer, pelo menos ter a opção que é pra ter o livre-arbítrio. Aí o ser humano vai lá e escolhe o que é que ele quer. Se ele quer o bem ou se ele quer o mal. Mas, cara, isso é tão patético, isso é tão absurdo em tantos níveis. Isso é absurdo no nível moral, porque sabe, uma coisa que o crente sempre vai fazer é botar a culpa em você. A culpa é sempre do ser humano. É o gaslighting primordial, assim, é o relacionamento abusivo primordial. Não, foi você que fez, eu não, você que escolheu, eu não. Tipo, o cara sabia o que ia acontecer, não, foi o ser humano que fez. Me perdi no pensamento, cara, mas... Eu perdi no pensamento, mas assim...
Esse argumento é tão patético, cara, que é simples, cara. Não é questão de dar escolha ou não. É só criar um negócio perfeito e deixar ele perfeito. O ser humano não ia ter escolha, mas não é como se ele estivesse sendo aprisionado, é porque não existe. Deus mesmo criou as próprias regras e ele criou esse mundo, esse universo e essa lógica. Então ele podia, no meio dessa criação, não colocar esse elemento. Essa árvore que poderia ter não sei o quê. Ou a chance de existir o pecado. Era só não fazer nada. E pronto, não ia ter escolha, mas também não é como se fosse uma prisão. E que tipo de escolha é essa, meu amigo? Que você fala assim, ó, tem essa fruta aqui. Você pode escolher pegar ou não. Se você pegar, você sofre eternamente. Não é isso que eu ia falar. Tá, me perdi, peraí. Eu tô perdidaço aqui. Ele colocou a bendita da árvore pra dar uma escolha pra ele. E liberdade sem alternativa é só aparência, cara. Olha isso, cara. Mas que escolha, bicho. Não precisava da escolha. Se ele sabe... E outra, ele sabe. Ele sabia que o ser humano ia cair. Pra que ele foi dar escolha, então? Porque ele quer... No fim das contas, é porque ele quer torturar pessoas. Porque ele sabia que pessoas iam escolher o errado e ele sabia que isso geraria um pecado, e sabia que pessoas iam pro inferno, sabia que ia ter doença, sabia de tudo. Mas ele deu a escolha. Imagina você, cara. Você tem uma bola de cristal onde você pode ver agora o futuro. Aí você sabe que se você deixar... se você deixar uma arma na mesa, vai chegar um serial killer e vai matar toda a sua família. Aí você fala, não, eu vou colocar ainda assim, porque esse serial killer tem que ter escolha. Que porra é essa? Que porra é essa? Que escolha? Então não põe a arma lá, cara. E fica tudo bem. Cara, ele colocou a árvore não pro homem cair, mas Deus colocou pra que o homem escolhesse ficar. Mas ele não ia escolher. Deus já sabe que ele não ia escolher. Que porra é essa, cara? Deus já sabia. Ele é onisciente. Ou onisciente não significa mais também saber de tudo. Porque nada significa nada também. Ele já sabia que o ser humano não ia escolher. Ele já sabia que ia existir Hitler. Ele já sabia que ia existir fome. Ele já sabia que ia existir Covid, peste negra. Ele já sabia que ia existir estupro. Ele já sabia que ia existir tudo, cara. Inferno. Aí ele quis dar escolha. Que Deus moral, belo, justo, maravilhoso e amor é esse? Caralho, como é que pode, cara? Imagina aí, seu pai dá escolha. Ele dá escolha. Não, ele pode assim, o seu pai, ele tem a opção de te proteger de um grande mal na rua. Sei lá, de um assalto. Ele viu o futuro, ele sabia que ia cruzar lá um assaltante. Ele poderia simplesmente fazer algo sobre isso e não deixar isso acontecer, sei lá, tirando você da rua. Ou, não sei, qualquer coisa, sei lá, cara, evitando esse assalto de acontecer, chamando a polícia, fazer alguma coisa. Mas ele não faz, porque ele fala assim, não, eu tenho que dar escolha. Se o assaltante vai assaltar ou não. Puta que pariu, cara. Só existe amor se há escolha. Deus, ele quer filhos que escolham amar ele. Então por que ele... Você sabe que existe a predestinação na Bíblia. Não existe liberdade na Bíblia. Não existe. E que liberdade é essa, cara? Se chegar um cara com a arma na sua cabeça e falar assim, ó, ou você me dá esse relógio agora, ou eu atiro. Isso é uma escolha. Mas uma é você dar o negócio, aí a segunda escolha, se você não quiser, você toma um tiro. É exatamente o negócio aqui de Jesus aqui da Bíblia aqui. Ou você me adora, ou você vai pro inferno. Ou você me obedece, ou você vai pro inferno. Acho que eu tô me perdendo. Livre e espontânea vontade. Tendo a opção de não livre e espontânea vontade, claro. Tendo a opção de sair do jardim. Sem a árvore lá do Éden, o homem teria tudo. Mas não porque ele quis. Porque é a única coisa que tinha. Então quando alguém te perguntar isso, tu respira fundo e tu responde. O que tem a ver com amor também? Eu odeio cristãos, cara. Eles ficam falando umas coisas que não tem nada a ver, nada com nada. O texto não fala em amar a Deus por livre e espontânea vontade. Não fala nada disso, cara. Mas, graças a Deus, não ironicamente graças a Deus, nós temos... Lembra que no episódio passado a gente começou a fazer a reação aqui da série Cristão Não é Burro, né? Do Gabriel Rodrigo, inclusive, o nome do rapaz que tá fazendo os vídeos. Gabriel Rodrigo, tá? Eu no outro episódio eu não falei o nome do cara, esqueci. Então, por mais que não tenha muito assunto hoje, pelo menos a gente vai ter aqui conteúdo, cara, graças ao Gabriel Rodrigo.
Graças aos cristãos e a todo o conhecimento que eles nos proporcionam aí. Então vamos começar aqui, cara. Vamos começar, tá bom? A gente parou aqui no Deus onisciente, tá. É isso mesmo. Então vamos para o quarto vídeo. Não, o quarto vídeo aqui, ó. Se Deus existe, por que ele não aparece de uma vez e se mostra para todo mundo? Nossa, vamos lá. Se Deus existe, por que ele não aparece de uma vez e se mostra pra todo mundo? Porque Deus simplesmente não desce do céu, aparece e fala, sou eu e pronto, e acaba com a dúvida de todo mundo. Eu sei que provavelmente você já teve essa dúvida, então eu vim nesse vídeo aqui te explicar por quê. A questão é que Deus já apareceu. Porra, cara, mas ele aparece lá na... Porra, ele aparece há 10 mil anos atrás e nunca mais? Ah, já apareceu. Imagina só, cara. Se você é pai... Você é pai. Aí, lógico, você tem um filho, óbvio. É requisito número 1 pra ser um pai. Aí você não é presente na vida da sua filha. Pro resto da vida dela. Aí a menina faz 15 anos, 20 anos, 16 anos. Começa a questionar. Ah, porra, por que meu pai não aparece? Por que meu pai não é presente? Aí você vai e fala assim. Ah, mas eu já apareci. Quando você tinha 1 ano eu apareci. Não vou aparecer mais. Se contente com isso. É basicamente isso que o cara tá falando aqui, ó. Jesus veio e mataram ele. Então o problema não é Deus vir e se mostrar. Porque mesmo quando ele aparece, o pessoal preferiu rejeitar ele. Além disso, Deus... Que pessoal, irmãozinho? O pessoal que rejeitou e matou Jesus não foi o crente que tá agora triste, querendo uma revelação de Deus, querendo confirmar sua fé. Ou o cara que tá em dúvida e precisa de uma confirmação pra entender se é real ou não. Quem matou Jesus foram religiosos, cara. Foram os evangélicos hipócritas da época. Foram os religiosos da época deles, né? Não tô falando que na época eram evangélicos, pelo amor de Deus. Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ele escolhe se revelar pra quem tá disposto a ver ele. Porra, então por que ele não... Oxe, mas tanta gente tá disposta e ele não se revela, cara? E outra, por que pra uns ele escolhe, pra outros não? Ele não é o Deus que não faz a acepção de pessoas? Não entendi. Diz que Deus se revela pra aqueles que querem ver ele de fato. Só que Deus... Mas muita gente quer e não vê. E aí? Deus não é um experimentozinho no microscópio, gente. Pô, mas é fácil também você querer... como é que chama? Como é que chama, cara? Você querer reduzir as pessoas que têm dúvida e que mostram esse argumento como... Ah, Deus não é um experimentozinho no microscópio. Mas as pessoas não tratam assim. Existem caras sinceros, pessoas sinceras que estão atrás de ver Deus e não veem. Pronto, cara, não é sobre isso. O evangélico adora fazer isso, cara. Principalmente quando é pra fazer apologética, quando é pra defender a fé. Ficar falando de forma que ridiculariza o argumento do outro, ou a dor do outro, ou a situação do outro, ou a dúvida do outro. Porque o que importa é ganhar o argumento. O que importa é lacrar e imitar. Se Deus me provar que eu existo, eu acredito nele. Olha aqui, nesse vídeo aqui, ele falou essa frase que ele acabou de falar, ele falou com uma expressão corporal assim, ridicularizando e fazendo uma boquinha com a mão, sabe? Não precisa de você pra existir. Ele não precisa ficar te provando. Mas olha isso, cara, se isso não é coisa de gente abusiva. Ele não precisa de você pra existir, não precisa ficar te provando. Mas ninguém falou que precisa, cara. O cara só tá pedindo uma confirmação. Porque ele nunca viu e ele quer saber se é verdade. Aí qual o problema? Cara, imagina só. Se você é Deus, imagina você no lugar de Deus. Não é questão de precisar, não precisar, porque a resposta é sempre essa coisa agressiva, né? Não é questão de precisar ou não precisar, mas é questão de por que não? Se você tem uma criação, você ama, você adora, você tem prazer nos seus filhos, você ama os seus filhos, você daria a vida pros seus filhos, e você simplesmente, quando é questionado e pedido pra aparecer, você responde assim: eu não preciso estar aparecendo pra vocês, não preciso provar nada, criação, medíocre, inútil. Mas não é sobre precisar, cara. Não é sobre precisar. Nada. Já deu sinais, ele já deu maravilhas, ele cura pessoas. Ah, mas ele fez isso pra pessoas antes. Há de 10 mil anos, milhões de anos atrás. E hoje em dia, cara, tem gente que não viu, e aí? Só que ele nunca vai se reduzir um showzinho pro seu ego. Olha isso, showzinho pro ego. Você tá vendo como é que esses caras fazem, cara? É sempre desse jeito. O negócio deles é diminuir, fazer um espantalho. Como é que chama? Distorcer a informação. O cara que tem dúvida, o cara que quer ver, o cara que tá lá pedindo sinceramente, ele é um showzinho pro seu ego. Tá vendo o que eles fazem? Eles diminuem o lado opositor aqui, entre aspas, tá?
Pra que quem tem dúvida, quem esteja falando isso, por que Deus não aparece? Parece errado. Sabe? É um... Como é que chama isso? É... Gaslighting, sabe? Que é mostrando que é você que tá errado sempre. Ah, é você que tá com seu ego inflado, cara, num showzinho de Deus. Eu não sou um microscópio, um experimento. Caralho, pra que essa agressividade? Eu não falei isso, cara. Eu só tô pedindo pra você aparecer porque eu queria saber. E aí? Queria saber se é verdade e tal. Tudo bem, não quer aparecer, pelo menos fala de uma vez e pronto. Tudo bem também. Tudo bem, não, mas aí eu escolho o que eu faço da minha vida, entendeu? Além disso, Deus ele quer que a gente tenha fé nele. E fé é acreditar sem ver. Porque se você vê, não é fé. Você quer prova, mas Deus quer relacionamento. E relacionamento não se constrói com espetáculo. E relacionamento não se constrói com você não vendo a pessoa. Imagina aí, você tem um namorado, cara, e ele nunca aparece. Ele nunca aparece na sua casa. E você nunca viu. Mas ele tá lá em algum lugar. Aí você manda mensagem pro cara, ele nunca responde. Quando responde é de forma agressiva. Fala assim, não, se você quer ter um relacionamento comigo, é assim, você tem que ter fé em mim. Tem que ter fé que eu te amo, que eu tô aí. E pronto, o cara nunca aparece, o cara nunca faz nada. Ele fala, não, já, no passado eu já fiz, agora se vire. Porra. Cara, se qualquer coisa manda você ter uma fé cega, e caso você não tenha, e ouse questionar qualquer coisa, ou duvidar, isso seja visto de uma forma negativa, seja visto como algo perigoso, saia desse lugar. E constrói com fé. Esse é o episódio 4 da nossa série Cristão Não... Muito obrigado, Gabriel Rodrigo. Ótimo episódio. O episódio 4 foi muito bom. Mostrando, claro, que Deus não... Aliás, que cristão não é burro. Cristão não é burro. Ele é muito inteligente por acreditar num cara que não aparece, que não fala, que não existe, que não se manifesta de forma nenhuma, e ainda acreditando que ele é bom, ele tá fazendo isso porque ele é incrível e a justificativa é essa, não, porque tem que ter fé. Não, eu não sou, eu pareço se eu quiser, você que se foda, é basicamente isso, cara. Vamos lá, próximo aqui, ó, argumento do mal, né? Como é que chama o nome disso aqui? Argumento da maldade, sei lá o que é. Que é quando, se Deus é bom, por que Deus é mal? Vamos lá. Por que o mundo é tão mal? Você viu aquele vídeo que viralizou? Pera, um cristão sozinho contra 20... sai daí, cara. Foi o vídeo errado. Vai. Puta merda, não tá indo pro vídeo que eu quero, mano. Você quer deixar qualquer pessoa que acredita em Deus sem resposta? É só você fazer essa pergunta aqui. Olha isso, deixar sem resposta. Deus é bom, por que existe tanto mal no mundo? A questão é que essa pergunta não faz sentido nenhum. Cara, faz sim. Porque quando Deus ele criou o mundo, ele nos deu o direito de escolha. De novo isso, Gabriel. De novo isso, Gabriel. Porra. Gabriel, de novo isso, cara. De novo isso, bicho. De novo, escolha, meu amigo. Que escolha, cara. Que escolha que ele nos deu, cara. Puta merda, Gabriel. Inclusive de escolher coisas ruins. Além disso, ele deu... Que coisa ruim que Adão e Eva escolheram. Comer uma bosta de uma fruta, cara. Direito também da gente, de você aí duvidar. Sabe o que é pior, cara? Deus... Eles não escolheram fazer o mal, Adão e Eva. Se você for ler a merda do Gênesis, você vê que ele não escolheu ser a maldade. Ele escolheu ter conhecimento. E pra Deus, ter conhecimento é mal. Porque só ele pode ter. Ele é que tem que ter o maior pau de todos. Você não. Você tem que ficar com seu pau pequeno e calar a boca. Caralho, bicho. Adão e Eva não fizeram mal. Eles queriam ter conhecimento. Se a gente não tivesse liberdade, Deus ia ser um ditador e a gente ia ter que fazer... Deus ia ser, não é? Entendi. Nossa, vai tomar... tudo que ele manda. Deus ele não acaba com todo o mal no mundo, porque senão ele teria que matar eu e você. Todos. Olha isso, cara. Eu sou o mal no mundo. Puta, mano, é cansativo. Cansativo isso, cara, mano. Nós somos maus por natureza. Gabriel, mas eu não mato, mas eu não roubo. Segundo o próprio Jesus, não existe ninguém no mundo que seja bom. Tá, então aí eu sou mal porque a Bíblia diz que eu sou mal. Não existe nenhuma coisa objetiva e real. Eu faço parte do mal do mundo que se Deus fosse acabar eu morreria. Então por que Deus me criou, cara?
Ah, mas Deus criou perfeito e a gente se corrompeu. Não, isso é mentira. Para com isso. E não interessa. Então Deus é burro, porque Deus cria um negócio perfeito sabendo que as pessoas vão escolher coisa ruim, mas ele deixa a pessoa escolher. Ele coloca o negócio lá pra gente escolher, a merda da árvore lá. Aí ele sabe que futuramente isso iria acarretar num dilúvio, num genocídio, as pessoas vão pro inferno. Mas ele tinha tudo sob controle porque já tinha Jesus. Jesus não serviu de merda nenhuma, cara. Jesus não serviu de bosta nenhuma, cara. Muita gente vai pro inferno. Jesus não salvou o mundo inteiro. Não salvou ninguém, cara. Até quem tá salvo por Jesus corre risco de não estar mais. Segundo uma das 300 bilhões de linhas de pensamento cristãs sugerem que as pessoas podem perder a salvação. Algumas acham que não, algumas acham que sim. Suficiente. Bom é somente Deus e mais ninguém. Além disso, nós não estamos no céu, nós estamos em um lugar corrompido pelo pecado, isso é culpa nossa. Tanto que... Putz. Mas isso aqui é o resumo do cristianismo mesmo. É exatamente isso. É um grande gaslight. É o maior relacionamento abusivo da história. Esse vai ser o título desse episódio. O maior relacionamento abusivo da história. Para você que não é familiar com o cristianismo, é exatamente isso. Tudo é culpa sua. Se você não sente Deus, culpa sua. Se você não consegue vencer um pecado, é culpa sua. Se Deus não curou sua mãe, que você passou a noite inteira orando, a culpa é sua. Ou então, não tá nos planos de Deus, não sei o quê. Tudo é culpa sua. Tudo é culpa nossa. E quando o homem, ele caiu... Ele que cria tudo. Quando é coisa boa, aí é ele. Créditos pra ele, glória a Deus. Mas quando a coisa é ruim, aí a culpa é nossa. É sempre assim. Falou, maldito seja a terra por tua causa. Além disso, indiretamente, o mal no mundo faz a gente desejar mais o céu, porque lá vai ser um lugar que a gente não vai ter. Sinceramente. Então é o mal necessário. Então você quer dizer que o mal que é causado pelos seres humanos ajudam os próprios seres humanos a desejarem mais o céu. Ou seja, o ser humano faz mais coisas pra... Tipo, o ser humano cria um desejo genuíno de ir pro céu maior do que o que Deus cria nas pessoas. É isso? Tá bom. Ficar culpando Deus pelo mal no mundo é o mesmo que você culpar o Criador. Mas não é culpa, é uma questão, cara. Quem tá me culpando é você. E o seu Deus e a sua Bíblia, que ficam culpando as pessoas na defensiva, na agressão. Eu posso perguntar se Deus é totalmente bom. O cara é totalmente bom, totalmente sábio, totalmente não sei o quê. E tem muito mal no mundo. Aí se eu pergunto isso, Deus vai lá e briga comigo. Não, a culpa é sua, não sei o quê, é tudo pecado, você que escolheu. Dor do carro. A pessoa passou aqui. Deixa eu fechar essa janela que eu tô com vergonha. Tô com medo de alguém... Pera aí. Eu não vou cortar isso aqui, pera aí. Ai, caralho. Meti o fone na minha cabeça. Ai, Gabriel. Pelos maus motoristas. É o mesmo que você culpar o dono do restaurante. Nossa, não, peraí. Eu quero ver essa analogia, vai ser incrível. Dor do carro pelos maus desejar mais o céu, porque lá vai ser um lugar que a gente não vai ter. Sinceramente, ficar culpando Deus pelo mal no mundo é o mesmo que você culpar o criador do carro pelos maus motoristas. É o mesmo que você culpar o dono do restaurante pelas pessoas obesas e culpar o vento pela bagunça, sendo que foi você que deixou a janela aberta. Caralho, cara. Caralho, bicho. É isso aí. Vamos. Com essa, eu não vou nem falar nada. Vamos pro próximo. Como posso confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? Essa aqui é louca. Essa aqui é muita coisa pra conversar. Essa aqui tem muita coisa, hein, pra falar. Vamos lá. Como eu posso confiar na Bíblia se ela foi escrita por homens? A primeira coisa é que os livros que você estuda na sua escola foram escritos por homens. Puta, cara. Mas os livros da minha escola não estão me dizendo que existe um Deus que vai me punir, ou que vai me recompensar, ou que existem milagres, ou que existe a criação do mundo, e que hoje eu sou culpado por toda a maldade no mundo, como você acabou de falar no outro vídeo. Puta merda, cara. Porque o problema não é ser escrito por homens.
Mas o problema é que vocês falam que é perfeito, que não sei o quê. O livro da escola não tá me dizendo que tem a salvação da minha alma, que é perfeito, sem erros, e escrito por um Deus, por um Espírito Santo. Puta, olha, cara. Olha, bicho. Mas se você acredita. E a segunda coisa é te dizer que a Bíblia é um dos documentos históricos mais confiáveis da antiguidade. E que existe mais evidência. Não significa que tá certo porque é confiável. Ué, não é porque é confiável que é a verdade, contém a verdade. Histórica que Jesus existiu do que Pitágoras, que você... Cara, essa porra de Jesus histórico que existiu é o negócio mais merda que existe, cara. Eles falam que existe mais... evidência histórica, que existe uma evidência histórica que Jesus existiu, que é o quê? Uma carta, um documento, sei lá, que um judeu falando que tinha um cara chamado Jesus, Nazareno, Salvador, pipipipopó. Só que essas partes do Salvador, essas partes onde ele exalta a divindade de Jesus nesse documento, é adulterada. É adulterada, cara. Você nem conhece o que você tá falando. Foram feitas adições a esse documento. A carta real, procura aí, se você quiser. Procura aí, Flávio Josefo Jesus. Ou Flávio Josefo prova que Jesus existiu, algo assim. Pesquisa assim que você vai ver, porque eles adoram dar essa cartadinha. Os cristãos adoram usar essa porra. Essa porra desse fato de que esse Flávio Josefo falou dele na Bíblia. É uma coisa, tem um negócio falando que Jesus historicamente existiu, e ele ainda é adulterado. E eles falam assim, como se, existem muitas evidências de que Jesus histórico existiu. Mais do que Pitágoras. Cara, Pitágoras não foda-se, Pitágoras não disse que era Deus e que ia me salvar e que eu tava errado, em pecado. E Pitágoras não criou uma ideologia onde me diz com quem que eu devo me casar, pra onde que eu devo ir, o que que eu devo vestir, o que que eu devo comer, o que que eu devo ouvir, o que que eu devo assistir. O que eu devo pensar, que acaba com o meu livre-arbítrio, que acaba com a minha liberdade de pensamento, de escolha. No dia que Pitágoras fizesse comigo, aí eu vou também encher o saco e ver se ele existiu. E outra, se Jesus existiu, não prova que ele é Deus. Pô, foda-se. Foda-se se ele existiu. Foda-se se ele existiu. Você estuda aí na sua escola. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar por... Sim, a Bíblia foi escrita por homens, mas esses homens foram inspirados por Deus. Ai, cara, isso aqui é tanta bobagem. Isso aqui é tanta bobagem. É que é ruim ficar falando também no podcast. Aqui vai ter muito assunto, porque eu já refleti muito sobre Bíblia na minha época de cristão. Mas... cara... é muita coisa pra desempacotar, sabe? Peraí. Porque a Bíblia, cara... as pessoas acham assim, que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. Aí... um anjo... Deus inspirou várias pessoas, aí... botou um livro lá bonitinho, os versículos e tal, tudo certinho. E desceu do céu. E tá lá, o livro sagrado. Uau, a Bíblia. E é inspirado por Deus. Mas, cara, não foi assim que aconteceu. Se você não sabe e quer conhecer mais, eu sugiro pesquisar sobre o assunto, porque eu sou ruim de falar e explicar. Mas dá uma pesquisada em como que o cânon bíblico foi formado, tá? Mas eu vou tentar falar um pouquinho. Existiam lá vários os livros, né, os pergaminhos e tal, que na verdade não os originais, eram cópias, tipo de 1000 anos, 100 anos depois, sei lá, fragmentos, tá? E aí, como que a Bíblia foi formada, cara? Foi o Espírito Santo? Não foi, foi uma jogada política de Constantino. O cara selecionou junto com vários outros caras que eram pagãos e que muito provavelmente fingiram que se converteram ao cristianismo por uma jogada política, assim, aí transformou o cristianismo, que era um negócio mais periférico, meio que uma seita ali, um negócio meio um spin-off do judaísmo. Ele transformou o cristianismo, que estava ganhando muita força, sendo perseguido, na religião oficial do Estado. E aí virou essa coisa, agora virou a religião oficial, não era só mais um negócio pequeno. E foi aí que começou tudo. E aí eles tinham muitos textos, tinha os gnósticos, tinha os cristãos que acreditavam em tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tipo, tinha muitas divisões de cristianismo, assim como é hoje em dia. E aí eles falaram, cara, como é que a gente vai fazer então? A gente tem que monopolizar tudo, tem que tudo ficar padronizado, que é pra gente ter a religião aqui certinha, oficialmente. E existiu o Conselho de Nicéia, dá uma pesquisada nisso aí, eu acho que é esse nome mesmo, Conselho de Nicéia. Onde eles decidiram o que é que entra na Bíblia, o que é que não entra, o que é que sai, o que é que vale, o que é que não vale, o que é canônico, o que não é canônico.
E aí os caras têm a coragem, cara, de falar que Espírito Santo, cara, que Espírito Santo, cara, Espírito de Constantino, de política, do pessoal que escolheu, cara. Dos interesses pessoais, foi isso, foi isso. Aí usa essa porra desse versículo aqui de 2 Timóteo que ele tá colocando na tela. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Aí, tipo, toda a escritura é inspirada. Mas ele fala como se Paulo aqui nesse texto estivesse falando com a cabeça dele, que tem uma informação de que existe um livro com todas as escrituras ordenadas chamada Bíblia. Para Paulo não existia Bíblia. Ele não tá falando de Bíblia aqui, porque Bíblia não existia, cara. Bíblia não existe, Bíblia é só é uma biblioteca, cara. É uma coleção de vários livros. O que é mais incrível? A Bíblia foi escrita por 40 autores em 3 continentes diferentes ao longo de 1500 anos. Todos falando do mesmo assunto, tá vendo? 3 idiomas diferentes. Mesmo assim, ela apresenta uma narrativa coesa. É uma narrativa coesa, por natureza, ou o cristianismo... como é que chama? Escolhe, o cristianismo lê isso de forma com a qual eles possam interpretar de que tudo aquilo é coeso. Entendeu? Sabe a pareidolia? Sabe o que é pareidolia? Pareidolia é um fenômeno que acontece com seres humanos que é... Sabe quando você olha para uma árvore e você vê um desenho ali na árvore e esse desenho parece uma cara? Não é uma cara, mas você acha que é. Você olha para a nuvem e você vê um cavalo. Não é um cavalo, mas seu olho procura aquele padrão, porque o ser humano ele procura padrões nas coisas, em coisas que não são, ele busca. Então, num texto, por exemplo, onde fala assim, ele sofreu e ele andava com muitas pessoas. Aí o cara vai falando, nossa, isso só pode ser Jesus, hein, gente? Isso aqui foi Jesus, hein? É uma profecia, se cumpriu aqui. Então, será que é uma narrativa coesa? Ou será que as pessoas interpretam o que elas querem de acordo com seus interesses? Bom, fica a reflexão. Interligada do início até o fim. Não foi interligado do início ao fim. Isso não é comum. Nenhum outro livro histórico apresenta tamanha diversidade. Ai, cara, eu conheço vários outros livros que são muito mais coesos. Muito mais. One Piece. Hunter x Hunter. Dragon Ball clássico. Se bem que não é um livro, né? Mesmo assim, uma conexão incrível. Conexão incrível, cara. Vocês forçam conexões. Forçam conexões. Você quer ver um exemplo? Tem um versículo lá que, em Gênesis, Deus mata um animal para cobrir Adão e Eva que estão nus. Aí os cristãos, muitos anos depois, inventaram, aqui já era uma revelação de Jesus, porque era Deus mostrando um sinal de forma tão linda de como ele mataria o seu filho, o Cordeiro Imaculado, para cobrir a nudez e a vergonha dos seres humanos, salvando eles. Você vê como é tipo uma distorção poética, buscando significado, ressignificar uma coisa de acordo com a lente deles, de que era Jesus, e que não sei o que aquilo significa isso. Mas não era. O texto fala uma coisa, os caras interpretam de outro, e eles acham que isso é narrativa coesa. Cara, não é narrativa coesa, vocês só estão forçando aquilo que vocês querem acreditar, só isso. Esse só já aponta que tem uma origem sobrenatural. E é sobrenatural, é demais. Tá vendo essa imagem? Isso é um gráfico que mostra com mais de 65 mil conexões entre os versículos da Bíblia. São várias conexões que vocês forçaram, cara. Também não, foda-se, também não muda nada. A origem sobrenatural, cara. Gênesis é completamente copiado de tradições pagãs. Meu Deus, tem tanta coisa de outras religiões anteriores e religiões pagãs na Bíblia. Mas essa galera não vai querer ouvir, cara. As referências cruzadas que conectam um texto a outro de Gênesis e Apocalipse. E agora me responde uma pergunta. Você acha que tudo isso foi por acaso? Bando de gente ao longo de 1500 anos... Na verdade, não acho que foi por acaso. Acho que foi forçado. Existe uma força muito grande por trás do cristianismo. Política, tradicional, que força as coisas. E pronto, não é acaso, não é conexão mágica, não é história coesa. Dá pra fazer isso aí que vocês fazem com qualquer outra coisa, cara. Conseguiu fazer tudo isso pela capacidade dela. Sem ser inspirada por nenhum ser superior. Sim. Não tinha um WhatsApp na época pra poder ficar se comunicando. Isso é impossível, sem nenhuma mente divina por trás. Esse é só um dos argumentos pra provar que a Bíblia é confiável e obviamente tem muito mais coisa. Tá bom, tá bom. Acho que já respondi legal aqui. Vamos lá? Se Deus é amor, por que ele te dá liberdade, mas te manda pro inferno se você não escolhe ele? Sensacional.
Sensacional. Ah lá, ele vai falar de novo de livre-arbítrio, cara. Ai, saco, meu Se amigo. Deus ele é amor, por que ele te dá liberdade, mas ele te manda pro inferno se você não escolher a ele? Você sabia responder essa pergunta? No final desse vídeo você vai saber a resposta dessa pergunta. Seja bem-vindo ao episódio 7 da nossa série Cristão Não É Burro. A questão que eu preciso que você entenda é que o amor não é ausência de consequência. Tá, o amor não é ausência de consequência. Ok, mas ninguém falou que era. A pergunta é, se Deus é amor, por que ele te dá liberdade, mas te manda pro inferno por você não escolher a ele? Caralho, cara, não, você pode inventar a desculpa que for, cara. Se Deus é um Deus que ama infinitamente, que tem um amor que é inimaginável, que não sei o quê, e ele manda a pessoa pro inferno, cara, não interessa. Ele deu a opção daquele existir. De existir a opção do inferno. Tipo, de colocar... A gente falou isso no outro episódio, né? E só do cara... Só dele ter a opção do inferno, de existir uma... Existir essa possibilidade, entendeu? Das pessoas se perderem, ter doença, ter inferno. Já mostra algo muito estranho e errado. Deus não força ninguém a amar a ele, mas... Ah, é. É o exemplo que eu também falei no outro episódio. Ele não força ninguém a amar ele. Você escolhe se você quiser. Mas aí são duas opções. Uma é amar a ele e a outra é ir pro inferno. Então, cara, não tem como, cara. É como você colocar... É como um ladrão colocar a arma na sua cabeça e falar assim: ou você me passa a bolsa, ou eu atiro na sua cabeça e você morre. Isso é livre-arbítrio pra você? Isso parece uma escolha pra você? Puta, cara. Toda escolha tem uma consequência. Você é céu. livre pra fazer o que tu quiser, cara. Mas não tem como você escolher qualquer consequência. O inferno não é um castigo pra quem escolheu o lugar errado. O inferno é uma consequência natural de viver uma vida longe de Deus. Deus, ele não te manda pro inferno. Você que vai pra lá por ter escolhido viver uma vida longe dele. Olha isso, cara. Ele não manda, eu que vou. E ele respeita a sua escolha. Então não é que Deus te Ele respeita. Se ele respeitasse a escolha, ele não faria Jesus vir e salvar a galera. Não é não? Se ele escolhe tanto, ele não ia interferir, então. Já começa daí, já pronto. Já ama não, tanto entendeu? só se você obedecer. Ele te ama tanto que ele permite. Ah, então ele não ama. Ele só ama se eu der algo em troca pra ele, que é a obediência, que é pra ele ficar com o ego dele infladinho. Eu sou o Senhor. Olha como eles me obedecem. Olha como eu sou incrível aqui no meu trono, aqui nas minhas ruas reluzentes de ouro, na Nova Jerusalém. Aí o cara aqui em Pindamonhangaba escolhe assistir pornografia, escolhe ouvir a música do mundo. Aí ele, o quê? Não pode ser. Você vai pro inferno agora. Essa consequência. De você escolher. Deus, ele avisa do inferno. Se Deus não falasse nada, aí tudo bem, seria omissão, mas ele avisa. Você escolhe ir porque você quer. Porque no final das contas, você vai ser julgado pelas suas escolhas. É a mesma coisa que um peixe. Ele pode querer viver uma vida fora d'água, só que ele vai. Ele tem o direito. Ai, meu Deus, que frase. Ah, vai se fuder. Vai tomar no cu. Vou até parar de ver se vou logo pros outros dois aqui. O cara colocou... Vocês perceberam? Eles colocaram a música da Billie Eilish de fundo no outro vídeo. Isso aí é pecado, hein, cara. Isso aí é pecado. Olha, isso aqui é sensacional. Por que só o cristianismo está certo e as outras religiões estão erradas? Porque só o cristianismo está certo, todas as outras religiões estão erradas. Esse é o episódio. Cara, que presunção, hein, cara. Tem quantas religiões no mundo? Deixa eu ver aqui. Peraí. Tô com o microfone na mão, tá ruim aqui. Quantas religiões há no mundo? Segundo a IA do Google aqui, são 17.400 grupos, né? Estimados, né, cara? Porque, né? Deve ter muito mais. E sabe o que é pior? Digamos que sim, só o cristianismo está certo. Ok. Temos um outro problema, então. Porque dentro do cristianismo, que já é um grupo, existem, assim, diversos subgrupos, cara. Diversos subgrupos. Existem os católicos,
Existem os ortodoxos da puta que pariu, existem os protestantes, existe, não sei o que mais lá, existem vários, e dentro de cada um desses existem outros subgrupos. Então o católico vai ter o católico carismático, o católico não sei o que. Aí no protestantismo, eu não sei muitos exemplos, desculpa, porque eu nunca frequentei esses outros cristianismos. O que eu mais frequentei, que eu mais tenho conhecimento é o protestante, né? Então aí cada um tem vários, mas aí o protestante, por exemplo, tem o arminiano, aí tem os adventistas, aí tem os carismáticos, tem o pentecostal, neopentecostal, aí tem os mais liberais, aí tem enfim, cara, tem muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos infinitos subgrupos de cristianismo que acreditam em coisas diferentes. E aí, qual que é o certo? Digamos que sim, só o cristianismo está certo. Agora, qual das 400 trilhões e 200 bilhões de vertentes do cristianismo é a correta agora? Não, o que importa é acreditar em Jesus e que ele ressuscitou. Mas não, que porra é essa, cara? De 8 da nossa série Cristão Não É Burro, e eu vou te explicar por quê. É claro que tem muito mais coisa pra falar sobre esse assunto, mas eu vou tentar falar o mais rápido possível pra você nesse vídeo. Quase todas as religiões seguem o mesmo roteiro. Faça isso, cumpra aquilo, se esforce naquilo e talvez você seja salvo. Assim como o cristianismo. Aí ele vai falar que não é. Ele vai falar que o cristianismo não é assim. Ele vai falar que o cristianismo, quem fez algo pra ser salvo não foi você, foi Jesus, é o próprio Deus que faz. E você não precisa fazer nada porque é tudo pela graça. Cara, há um vídeo atrás eu tava falando, cara, se você vai pro inferno é por sua escolha. Tá vendo aquilo que eu falei, ó? Quando a coisa é boa, aí é Deus. Quando a coisa é ruim, aí é você. Mas o cristianismo, ele inverte essa lógica. Você não consegue. Por isso, Deus veio até você. Deus, ele que lindo, não deu a escada. Ele desceu da escada pra te encontrar. Nenhuma outra religião tem um Deus que entra na história, morre pelos seus inimigos e ainda vence a morte. Cara, de tantas religiões, eu tenho absoluta certeza que alguma tem. O sacrifício de Jesus não é só um símbolo. É um fato com testemunho. Sabe o que é mais legal, cara? Os cristãos, eles não pesquisam as coisas para trazer e para embasar aquilo que eles acreditam e para comparar. Eles não vão, de fato, pesquisar, comparar, investigar. O cristão, ele faz o seguinte, ele repete aquilo que lhe é falado. Esse cara tá falando coisas que todo mundo repete toda hora. Que apologetas, eles repetem essas coisas aqui. Eles são ensinados a falarem isso. E as pessoas ouvem e são ensinadas a repetir. Eles não, de fato, foram estudar várias religiões. Eles viram por si mesmos. Realmente, essa religião aqui não tem isso, não tem isso, não tem isso. Só o cristianismo tem. Não, eles ouviram de uma fonte, de um viés cristão, de que essa informação é verdade. Não, nenhuma religião tem isso. Só o cristianismo. Aí fala, tá. Eu não vou investigar, vou simplesmente acreditar e a minha religião está certa. É só isso, eles não vão atrás, entendeu? Pra saber se é verdade. Primeiro que não pode fazer isso. Se você estiver investigando, duvidando, você já tá errado. Tá em pecado já. Você tem que ter fé cega. Ele mesmo falou algumas histórias atrás. Testemunhas com fontes históricas que confirmam isso. Tácito, Flávio José, Plínio, eles não eram cristãos, mas eles confirmaram. Eles não eram cristãos. Que algo extraordinário aconteceu lá na Judéia. Além disso, o olha, desses 3 exemplos aí, eu falei do Flávio José, né? Que ele não era cristão. E ele falou, sim, de um Jesus histórico, mas as partes em que ele fala que Jesus era Deus, que era filho de Deus, ou seja, as partes devocionais que provariam supostamente que Jesus é Deus, são interpolações, não são falas do próprio Flávio José. Então, é basicamente um documento adulterado, cara. Então... você vai confiar. Beleza. O cristianismo é a única religião que profetiza a vinda do seu próprio Deus. E mais, quando Jesus veio, ele cumpriu... Cara, não, peraí. Você vai dizer que o cristianismo é a única religião que profetiza a vinda do próprio Deus? Caralho, mas não, eu acho que não. Todas são assim, não? Mais de 300 profecias do Antigo Testamento. E algumas delas escritas há mais de 7... Escritas... Profecias essas eu acabei de falar. É um viés de confirmação. Eles veem algo e falam, não, acho que eles ficam procurando Jesus em tudo e confirmação em tudo. Então eles leem e falam, não, esse aqui é Jesus. 600 anos antes do seu nascimento. O matemático Peter Stone, ele calculou quais seriam as chances de 8 profecias messiânicas do Antigo Testamento se cumprissem em uma pessoa. E o resultado foi 1 em 10 elevado a 17, em 8 profecias. Quando ele aumentou para 40... Olha o esforço que o cara tá fazendo.
Ai, meu Deus, olha o esforço, cara. Matemática, probabilidade. Cara, menos, cara, chega. Vamos pra próxima aqui, né? A última. A última. E promete. Promete, hein? Se Deus é... Ó, vamos lá. Só clicar aqui. Se Deus é bom, ele não tem prazer na morte do ímpio, por que ele mandou matar um monte de gente? Boa. Essa eu quero saber. Essa pergunta tem várias possíveis respostas, mas nesse vídeo eu vou trazer uma quando te perguntarem você poder responder. Inclusive, sejam bem-vindos ao episódio 9 da nossa série Cristão Não é Burro. Sim. Esse tipo de vídeo e defesa de fé cristã é justamente o que ele acabou de falar aqui. É o que ele falou aqui define. Eles não buscam a verdade. Eles não buscam compreender algo para saber se acreditam ou não, para investigar, para saber se é verdade. Eles não estão em busca da verdade. Eles estão em busca de confirmar aquilo que eles querem acreditar. Então, o Gabriel falou aqui agora. Eu vou explicar aqui uma das possíveis respostas para você responder quando te perguntarem. Você entendeu a diferença? Para você saber o que responder. É só para você, tipo, poder continuar acreditando nisso sem o peso de na consciência de ter uma dúvida ou de achar que aquilo é errado. É tipo assim, a pessoa tem um conflito. Ah, Deus é bom, então por que ele mandou matar a gente? Aí ele fica com aquela dúvida que é uma sensação ruim, tá? Pesada, uma coisa ruim. E aí, ao invés de duvidar daquilo, investigar aquilo, e parar de acreditar, não, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar uma resposta que seja satisfatória para naquele momento ele só colocar aquilo como um band-aid e continuar acreditando sem o peso na consciência. E falar assim, ah, tá, existe uma resposta para isso, provavelmente é verdade, então tudo bem. Se alguém me perguntar, eu vou responder isso, vou continuar crendo na fé cristã porque existe essa resposta aqui, então eu vou me pegar nela. Apesar de não fazer sentido, mas a pessoa nem sabe se faz sentido ou não, porque ela nem sequer pensou criticamente sobre a resposta, ela só pegou aquilo, aderiu pra ela e ficou, e se apegou porque sim, porque ela quer acreditar. Então, para ela acreditar, ela tem que passar por esse obstáculo dessa dúvida. Para ela passar por esse obstáculo, ela vai pegar esse argumento e essa resposta como verdade, porque sim, que é pra continuar acreditando. Então não é algo sincero, uma busca sincera da verdade, é uma busca por continuar validando aquilo que lhe foi dado e que ele acredita, sem peso na consciência, e continuar defendendo aquilo que ele quer defender por N razões. Por aí. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, como a própria Bíblia fala em vários momentos, mas ele também é justo, e cedo ou tarde a justiça precisa chegar. Por exemplo... vai se fuder, Gabriel. Ai, bebê água. Tudo no cristianismo tem um mais. Mas ele é justo. Mas qual é a justiça de um ímpio morrer, cara? No Antigo Testamento, quando Deus manda destruir os cananeus, ele não tá falando isso por prazer sádico, querer torturar aquele povo. Ele tava exercendo juízo após séculos de paciência. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 16, vai dizer que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Ou seja, Deus deu mais de 400 anos para aquele povo se arrepender. Mas quando o juízo veio, não foi uma impulsividade de Deus, foi uma resposta à iniquidade extrema daquele local. Práticas que envolviam sacrifício de crianças, cultos demoníacos, corrupção total da cultura. Que Deus, se não exercesse com a justiça daquele povo que ele deu chance, esse povo iria contaminar ainda o povo de Israel. Já parou pra pensar que... Ah, que bobagem, meu Deus. Isso é tudo mentira, cara. Seu Deus é um Deus sádico. Seu Deus é um Deus que só quer ser foda e exclusivo. Como é que chama a palavra? Ele é um Deus terrorista, genocida, que... eu esqueci a palavra, cara, mas... É um Deus que é a imagem e semelhança de um povo violento, agressivo, de um povo... como é que chama, cara? Que se envolve em guerras e conflitos. Eu tô esquecendo a palavra, cara. E aí eles, como todos os deuses, eles criaram um deus à sua própria imagem e semelhança. E não o contrário. Então esse deus aí, cara, do Antigo Testamento é só o reflexo desse povo. Assim como Jesus e tal, essas coisas de Paulo, essas merda aí, é um reflexo da época deles também. Que era um negócio mais filosófico e tal, aquela coisa mais de influência dos gregos e tudo mais. Onde o ser humano já era mais civilizado, né? Que se às vezes a gente acha duro demais a justiça de Deus, é porque às vezes a gente se acostumou com o mal. Talvez a gente tenha perdido... Ó, viu? Mais uma vez, vira contra você.
Se a gente achou, se você tá achando isso aqui duro demais, isso aqui que tá no livro sagrado, a culpa é sua. Você que tá muito acostumado com a maldade. Não é Deus que é maldoso. Ah, cara. Ah, Gabriel. No senso de quão sério é a maldade nos olhos de um Deus que é a própria santidade. E talvez a gente esteja tão acostumado com o mal que quando a justiça vem... A culpa é sua. Pronto, é o resumo do vídeo, gente. A culpa é sua, chega dessa série de merda.